Você já chegou no fim do mês e ficou olhando para o extrato, sem entender exatamente onde foi parar o dinheiro? Tudo parece razoável e isolado. Um café aqui, um aplicativo ali, uma compra naquele site porque o frete era grátis, uma roupa que estava em promoção, nada absurdo. Mas a conta não fecha. E isso acontece não porque você é irresponsável ou porque ganha pouco. Acontece porque existe um mecanismo dentro da sua mente que age rápido demais. Rápido o suficiente para você nem perceber que tomou uma decisão. Esse mecanismo tem nome. Chama impulso. E ele não é fraqueza de caráter. É neurologia. O problema é que vivemos num mundo construído para ativar esse impulso o tempo todo. E a maioria das pessoas nunca parou para entender como isso funciona de verdade. E por isso continua sendo dominada por ele, mês após mês, ano após ano. Vamos entender o que realmente está acontecendo quando você compra por impulso. O cérebro não foi feito para o mercado moderno. Durante milênios, o ser humano viveu num ambiente de escassez. Comida era incerta. Oportunidades eram raras. Quando algo bom aparecia, a resposta certa era agir rápido, porque aquela chance poderia não voltar. O cérebro aprendeu isso. Ele desenvolveu um sistema de recompensa imediato, baseado em dopamina, que dispara quando você encontra algo que parece uma oportunidade. O problema é que esse sistema não evoluiu na mesma velocidade que o mercado. Hoje, o ambiente foi construído por empresas bilionárias, com equipes inteiras de psicólogos, designers e especialistas em comportamento, todas focadas em um único objetivo: fazer você agir antes de pensar. Quando você abre um aplicativo de compras e vê últimas unidades, só hoje, frete grátis acima de X reais, ou outros estão vendo esse item agora. Isso não é marketing ingênuo. É uma engenharia comportamental precisa, calibrada para ativar exatamente aquele sistema primitivo do seu cérebro que diz: age rápido ou perde. E funciona. Funciona porque não é com a sua razão que essas mensagens falam. É com a parte mais antiga, mais automática, mais impulsiva de você. O que acontece dentro da sua cabeça nos segundos antes de uma compra por impulso. Existe uma pesquisa clássica na neurociência que mostra que decisões complexas são tomadas pelo cérebro milissegundos antes de você ter consciência delas. Você sente que está decidindo, mas na maioria das vezes está só racionalizando uma decisão que o sistema automático já tomou. Numa compra por impulso, o processo é ainda mais rápido e mais emocional. Um estímulo aparece, o cérebro identifica uma possível recompensa, libera dopamina, você sente uma antecipação de prazer e o comportamento acontece. A justificativa vem depois. Eu precisava mesmo. Tava barato. Faz tempo que eu não me dava um presente. Percebe? A lógica não veio antes. Ela veio depois, para legitimar algo que já havia sido decidido por impulso. Isso explica por que tantas pessoas que juram que vão controlar os gastos continuam gastando do mesmo jeito. Porque o problema não está na intenção. Está no mecanismo que opera antes da intenção entrar em cena. As emoções que mais ativam o gatilho não são só as promoções que disparam o impulso. As emoções têm um papel central nisso. E aqui começa a parte que a maioria das pessoas não quer encarar. O impulso de compra aparece com força especialmente em 3 estados emocionais: entediante, estressante e vazio. Quando você está entediado, o cérebro quer estimulação. Comprar é uma forma rápida e socialmente aceita de gerar estímulo. Você entra num site sem intenção de comprar nada e sai com 3 itens no carrinho porque o scroll virou um passatempo. Quando você está estressado, o cérebro quer alívio. Comprar ativa o sistema de recompensa e funciona como uma válvula de escape momentânea. O problema é que o alívio dura horas e o débito dura semanas. Quando você sente um vazio emocional, aquela sensação de que algo está faltando, o consumo entra como preenchimento simbólico. Uma roupa. Nova não é só uma roupa. Ela representa uma versão sua que você quer ser. Um eletrônico novo não é só um gadget. É a ideia de produtividade, de modernidade, de pertencimento. O consumo virou uma linguagem emocional. E você gasta dinheiro para dizer coisas que nunca falou em voz alta.
Se o mente de valor faz parte da sua rotina de pensamento sobre dinheiro, talvez valha a pena continuar aqui. Não para te motivar, mas para te fazer enxergar o que os outros não falam. O papel das redes sociais nesse ciclo. Seria impossível falar de impulso financeiro sem falar do ambiente digital que habitamos hoje. As redes sociais mudaram radicalmente a relação das pessoas com o consumo, e não de forma positiva. O scroll infinito é projetado para manter sua atenção o máximo de tempo possível. E dentro desse scroll, você está constantemente exposto a dois tipos de conteúdo que ativam o gatilho do impulso: o estilo de vida que você ainda não tem e o produto que promete te aproximar dele. Influenciadores não vendem produtos. Eles vendem identidades. Eles vendem a versão de você que poderia existir se você tivesse aquilo. E como o cérebro humano é altamente social e comparativo por natureza, essa equação funciona de maneira devastadoramente eficiente. Você não compra o perfume. Você compra a sensação de ser a pessoa que usa aquele perfume. Você não compra o tênis. Você compra a versão de você que aparece numa foto com aquele tênis. Isso não é fraqueza. É humano, mas precisa ser reconhecido para ser controlado. Por que resolver isso com força de vontade não funciona? A resposta mais comum que as pessoas tentam aplicar quando percebem que gastam por impulso é: a partir de agora, vou ter força de vontade. E falham, e se culpam, e tentam de novo, e falham de novo. Força de vontade é um recurso limitado. Estudos mostram que quanto mais decisões você toma ao longo do dia, menor é sua capacidade de resistir a impulsos nas horas seguintes. É o que pesquisadores chamam de fadiga de decisão. Por isso, tantas pessoas fazem compras por impulso no fim do dia, quando já gastaram energia mental em dezenas de outras escolhas. Lutar contra o impulso no momento em que ele aparece é a batalha mais difícil e menos eficiente que existe. É como tentar resistir a um bolo à sua frente quando você está com fome. Talvez você resista uma vez, talvez duas, mas o esforço é enorme e a taxa de falha é alta. A solução não é força de vontade no momento da tentação, é a arquitetura de decisão antes da tentação aparecer. O que realmente funciona? Friction, pausa e consciência. Existem 3 conceitos simples que, aplicados de forma consistente, mudam radicalmente o padrão de compras por impulso. Não são fórmulas mágicas, são ajustes no seu ambiente que reduzem a probabilidade do impulso vencer. O primeiro é o que pesquisadores chamam de friction, ou atrito. Basicamente, você aumenta a dificuldade de realizar a compra impulsiva. Retire os dados do cartão salvos nos sites. Delete aplicativos de compras do celular. Exija de você mesmo um passo a mais antes de finalizar qualquer compra que não foi planejada. Esse atrito artificial interrompe o fluxo automático e dá tempo ao seu cérebro consciente de entrar na jogada. O segundo é a pausa deliberada. Estabeleça uma regra pessoal. Qualquer compra não planejada acima de um valor determinado por você precisa esperar 48 horas. Não é proibição, é adiamento. Em muitos casos, você vai perceber que depois de 2 dias, o desejo simplesmente sumiu. Porque o que moveu a compra era uma emoção passageira, não uma necessidade real. O terceiro é consciência emocional. Antes de comprar algo que não estava no seu plano, pause e se pergunte honestamente: o que eu estou sentindo agora? Estou entediado? Ansioso? Cansado? Com inveja de algo que vi online? Reconhecer o estado emocional não elimina o desejo, mas separa o gatilho da ação. E essa separação é o início do controle real. Não se trata de viver sem prazer, é preciso deixar isso muito claro. Controlar. Impulsos financeiros não significa virar uma pessoa que nunca se dá o prazer de comprar algo espontâneo, que vive contando cada centavo com cara amarrada, ou que acha que gastar dinheiro é errado. Não é sobre isso. É sobre distinguir o gasto consciente do gasto reativo. Um gasto consciente pode até ser uma compra espontânea. A diferença está em que lugar você estava quando tomou aquela decisão. Estava presente com clareza, com intenção, ou estava num estado emocional agitado, respondendo a um gatilho externo,
Comprando para preencher algo que o dinheiro não vai preencher? Você pode e deve gastar dinheiro em coisas que te dão prazer. A questão é, quem está tomando essa decisão? Você ou o gatilho? O padrão se repete enquanto não é visto. O ponto mais importante de tudo o que foi dito aqui é o seguinte: o impulso só tem poder enquanto opera no escuro. Enquanto você não sabe o que está acontecendo, o mecanismo roda sozinho, mês após mês, drenando o seu dinheiro e te deixando com a sensação de que algo está errado, mas você não sabe o quê. No momento em que você começa a entender o processo, algo muda, não necessariamente de uma hora para outra. Mudança financeira real é gradual, mas a consciência cria uma distância entre o estímulo e a resposta. E nessa distância existe uma escolha que antes simplesmente não existia. Você não vai eliminar o impulso. Ele faz parte de você, mas você pode parar de ser governado por ele. E essa é uma das decisões mais valiosas que qualquer pessoa pode tomar com relação ao próprio dinheiro. A pergunta que fica é simples. Da próxima vez que você sentir vontade de comprar algo que não estava no seu plano, você vai agir, ou vai pausar por 2 segundos e perguntar de onde veio esse desejo. Esses 2 segundos podem valer muito mais do que você imagina.